Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. A maioria das pessoas só dão valor depois que perdem. Já ouviu essa frase? Você só dá valor depois que você perdeu, que você não tem mais a chance. Isso serve para tudo. Isso serve para proposta de emprego, isso serve para relacionamento, isso serve também para experiências que você nunca teve, para momentos que você nunca conquistou, que você nunca realizou. É aquilo que eu falo. O maior arrependimento não é daquilo que você faz, mas é daquilo que você deixou de fazer por medo, por ignorância ou simplesmente por burrice. Pessoal, eu já fui burro e muitas vezes na minha vida e deixei passar inúmeras oportunidades de negócio, inúmeras oportunidades que hoje me fariam milionário ou até multimilionário. Um desses exemplos que eu quero mostrar para os senhores é o exemplo do Bitcoin. Eu tive uma excelente chance de comprar Bitcoin quando o Bitcoin era muito barato. Muito barato. E eu deixei passar. Deixei passar. Não só eu. Muitos dos senhores também já passaram por isso. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar para os senhores as oportunidades perdidas. Todas as chances que nós tivemos e não aproveitamos. Todas as chances de pessoas que realmente aproveitaram aquela chance e agarraram com unhas e dentes e ficaram milionárias. Hoje, nesse vídeo, eu quero mostrar histórias de pessoas reais, pessoas que eram visionárias, pessoas que entenderam a dimensão do quanto elas poderiam ganhar com aquilo e elas aproveitaram. Nesse vídeo, eu vou mostrar isso para os senhores. Pessoas que ficaram milionárias ou até bilionárias investindo em projetos de criptomoeda no início. Então peço, por favor, que você compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, algum parente, para abrir os olhos dessa pessoa, para que ela enxergue o mundo que está à sua frente, a oportunidade das criptomoedas. Compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal do KotaiCast e deixa o seu like, tá bom? Então eu vou começar, pessoal, pelo início. Vou começar pelo início. Todos os senhores já conhecem o Bitcoin. E eu quero contar a história aqui rapidinho. Tem várias histórias aqui, tá, pessoal? Mas a primeira é desse rapaz aqui, o Christopher. O Christopher, em 2009, presta atenção, 2009, cara, faz um tempão. Dentro do seu quarto, no seu quartinho ali, ele comprou $27 em Bitcoin. Em 2009, logo depois que o Bitcoin foi lançado. Eu nem sei quantos bitcoins ele tinha, mas devia ser muito bitcoin. O que aconteceu? O tempo passou, ele esqueceu que tinha bitcoin. 4 anos depois, ele lembrou, opa, eu tenho bitcoin. Ele entrou no seu notebook, ele acessou a carteira e estava lá. $1 milhão em bitcoin. Obviamente, o que ele fez? Ele vendeu os bitcoins, né, e comprou um apartamento. Interessante, pessoal, que de 2013 até hoje, se ele não tivesse vendido, ou se ele tivesse vendido uma pequena parte, hoje ele seria talvez até bilionário. Tá bom? Porque de 2013 até hoje, 2025, o Bitcoin valorizou muito. Então, o Christopher, ele aproveitou uma pequena fração do real potencial de valorização do Bitcoin. Mas mesmo assim, ele aproveitou e comprou um apartamento. Entendeu? Ele é uma das pessoas que soube aproveitar. Uma outra pessoa que eu quero mostrar para vocês é um menino, uma criança de apenas 12 anos. O nome dele é Eric. O Eric, ele comprou $1.000 em Bitcoin. E o mais interessante é que ele investiu esse dinheiro
com o dinheiro da avó. O dinheiro nem era dele. Olha só, o menino era um empreendedor. Ele investiu o dinheiro de um terceiro para gerar uma riqueza maior. Isso é visão. O menino teve uma visão de longo alcance, uma visão que talvez os próprios pais dele não tiveram. Mas ele convenceu a avó e ele investiu $1.000 do dinheiro da avó em Bitcoin em 2011. O mais interessante é que ele teve a paciência de esperar por 7 anos. Depois de 7 anos, houve uma valorização e os seus $1.000 em Bitcoin se transformaram em $4 milhões. Absurdo! Eric se tornou o primeiro milionário da família antes dos 20 anos e fundou a própria empresa. Absurdo, história absurda. Uma outra história aqui, pessoal, é sobre a Ethereum. Exatamente. A Ethereum, ela fez um ICO, uma oferta inicial de moedas. É a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui com o Kotai Project, ok? Ele fez um ICO, certo? A Ethereum fez um ICO em 2014. Se você tivesse investido, se eu tivesse investido $1.000 em 2014, ok? Em 2021, com a alta valorização do topo histórico da Ethereum, nós teríamos lucrado $16 milhões. $16 milhões. Absurdo. É absurdo, cara. $1.000 se transformando em $16 milhões do topo histórico. E o mais interessante, que foi pouquíssimos anos. 2014, né? 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Em apenas 7 anos, $1.000 se transformaram em $16 milhões. Mas por que houve uma valorização tão grande assim da Ethereum? Porque a Ethereum, ela tem utilidade. Inúmeras criptomoedas meme foram construídas dentro da própria rede da Ethereum. A rede da Ethereum hoje abriga centenas, milhares de tokens diferentes. Então hoje a Ethereum é a segunda criptomoeda mais valorizada do mundo, perdendo apenas para o Bitcoin, ok? Um outro exemplo que eu quero mostrar para os senhores é o exemplo da Chainlink. A Chainlink fez um ICO, uma oferta inicial de moedas, em 2017. É a mesma coisa que nós do Kotai Project estamos fazendo agora. E o interessante é que a Chainlink teve uma super valorização em pouquíssimos anos. Olha só, 2018, 2019, 2020, 2021. Em apenas 4 anos, se você tivesse investido $5.000 na Chainlink em 2017, no seu ICO, em 2021, em apenas 4 anos depois, você teria acumulado $2.2 milhões de lucro. Tá entendendo? Pessoal, de 2017 para cá, houve inúmeros milionários ou até bilionários em criptomoedas, porque houve um boom absurdo de projetos de criptomoedas. Um desses projetos que aconteceu, que na minha humilde opinião é um dos projetos mais sólidos até então, é a Binance, a BNB da Binance. Para quem não sabe, a Binance, ela fez um ICO em 2017. Graças a esse ICO, graças a essa oferta inicial de moedas, a Binance ela conseguiu arrecadar um valor considerável, certo? Que fez com que eles pudessem pegar essa grana e reinvestir em estruturação, em tecnologia, em marketing, ok? Em segurança. E hoje, meus amigos, apenas praticamente ali 8 anos depois, a Binance se tornou a corretora de criptomoedas maior do mundo. Olha o tamanho da Binance hoje. E, consequentemente, a valorização do BNB foi inevitável. Presta atenção. Pessoal,
Se você tivesse investido $1.000 no BNB em 2017, você teria comprado 10 centavos por BNB, ok? Então você teria acumulado ali centenas de milhares de BNBs em 2017 com apenas $1.000. O topo histórico, certo, foi em 2021. Na verdade, o BNB ele já chegou a atingir $750. Mas aqui, neste exemplo, está mostrando um topo de $690. Então, os seus $1.000 de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, em apenas 4 anos depois do seu investimento de $1.000, você teria acumulado um lucro de $6.900.000 em apenas 4 anos. Mas por quê? Por que houve uma valorização tão grande assim? É simples. Quando a criptomoeda, quando o projeto de criptomoeda tem um propósito sólido por trás, a valorização daquela criptomoeda se torna inevitável. Você está entendendo? E olha que a BNB nem é descentralizada. Entendeu? A BNB hoje ela não é descentralizada. E mesmo assim, graças à robustez do ecossistema da Binance, graças à quantidade de usuários que a Binance tem, consequentemente, a valorização do BNB se tornou inevitável. E eu afirmo para os senhores, o BNB ele vai continuar se valorizando nos próximos anos. Enquanto a Binance não falir, né? Porque a Binance é uma corretora centralizada. Então, a Binance, mesmo assim, hoje, ela corre risco de falência, ok? Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês um outro exemplo. Esse exemplo aqui é sensacional. Em vários aspectos eu vou explicar por quê. O primeiro aspecto que eu acho esse exemplo sensacional é pelo simples fato de que não existe um motivo claro da existência desse projeto. Não existe motivo para que esse projeto exista. Não existe motivo. Você está me ouvindo? E mesmo assim, esse projeto fez centenas ou até milhares de milionários e talvez algumas dezenas de bilionários. Olha só isso aqui. Uma pessoa, um desconhecido, uma carteira desconhecida de uma única pessoa, em 2020, na época que a Shiba Inu lançou isso aqui, tá? Em 2020, e o sujeito comprou, ele investiu $3.400. Presta atenção. $3.400 hoje não é muita coisa, não dá para você comprar muita coisa hoje com esse dinheiro. E mesmo assim, isso com a supervalorização, o boom, que foi o hype, que é um hype, né? Isso aqui é um hype que não tem motivo, é simplesmente ali especulação financeira. Mas mesmo com uma alta especulação, tudo aquilo tem valor, concorda comigo? Então, essa pessoa, ela soube aproveitar, investir num projeto que não tinha hype ainda, porque em 2020 a Shiba Inu não tinha um hype absurdo, não tinha uma popularidade. Ela ganhou popularidade depois de um ano. Então, depois de um ano, aqueles $3.400 se transformaram em $1,5 bilhão. Você tem noção do que é isso, meu amigo? Você tem noção que o cara ele ficou bilionário de um ano para o outro? De um ano para o outro, o sujeito se tornou bilionário. Isso aconteceu. E o mais interessante que eu falo, que essa criptomoeda, esse token meme, isso aqui é um token meme, uma criptomoeda meme. Tudo aquilo que é meme, não existe motivo da sua existência, não tem clareza nas suas funções, não existe motivo para existir. E mesmo assim, as pessoas acabam investindo pesadamente em alguns projetos de criptomoeda meme. Nesse caso, a pessoa ela levou sorte, porque a popularidade dessa criptomoeda se tornou mundial. Mundial. Ok? Então, teve um momento que a Shiba Inu ela alcançou uma valorização de praticamente quase $30 bilhões. Ou seja, uma criptomoeda meme
que não existe motivo da sua existência, um projeto que é 100% especulativo, se tornou mais valioso do que muitas empresas já consolidadas no mercado nacional e internacional. Você está entendendo? Como que a força do hype, a força das criptomoedas, a força da volatilidade, a força da vontade de ficar rico fez com que um troço que não tinha motivo para existir ganhasse corpo e ganhasse valorização? É absurdo. Agora, pessoal, por que eu estou mostrando todos esses exemplos aqui para os senhores? Porque, pessoal, hoje, graças a Deus, o Kotai Project já alcançou quase $1 milhão de dólares em investimento nos últimos 3 meses, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Hoje, o Kotai Project, nos últimos 3 meses, já arrecadou mais de 936 mil dólares. Lembrando que nós temos o primeiro caixa dos fundadores, que passa $1 milhão, e também temos o investidor anjo, certo, que investiu $1 milhão também. Então, somando tudo, nós já temos quase 3 milhões de dólares, certo? Então, hoje, graças a Deus, graças a vocês, nós já temos investimento suficiente para construir todo o nosso ecossistema. Então, hoje, pessoal, o nosso ecossistema consiste numa corretora de criptomoedas, numa carteira descentralizada, numa corretora descentralizada, numa carteira descentralizada, num gateway de pagamento descentralizado e uma casa de aposta descentralizada, e ainda vamos lançar a nossa própria blockchain. Então, pessoal, olha só isso aqui é interessante. Então, hoje, o Kotai Project, ele já se assemelha a um projeto nível Binance. Você está entendendo onde eu quero chegar? Hoje, nós já somos um projeto na mesma pegada da Binance. Consequentemente, com o passar dos anos, com a popularidade do nosso projeto, a valorização ela acaba se tornando inevitável. Por isso, pessoal, eu quero mostrar para vocês a estimativa que nós fazemos sobre o Kotai Project. A estimativa que nós fazemos é que em 5, 6 anos nós vamos conquistar mais de 100 milhões de usuários dentro do nosso ecossistema. Usuários. E, consequentemente, com a robustez do ecossistema, consequentemente, com a popularidade, com a transparência, com a segurança, com a credibilidade do ecossistema Kotai, a valorização da criptomoeda descentralizada acaba se tornando inevitável. Então, obviamente, ela vai crescer muito o valor dela nos próximos anos. Então, a projeção que nós fazemos, como haverá praticamente menos de 1 trilhão de Kotai em circulação praticamente, ok? O Kotai, ele muito provavelmente pode ultrapassar 50 centavos nos próximos anos. Então, a nossa estimativa é que o Kotai, ele bata 50 centavos até final de 2030, ok? Então, hoje, pessoal, com 1.020 dólares, você vai adquirir 34 milhões de Kotai, entendeu? Em 2030, o Kotai batendo 50 centavos, os seus 1.020 dólares poderão se transformar em 17 milhões de dólares. Isso é totalmente possível. Totalmente possível. Mas, e se você quiser investir mais, se você quiser se tornar um dos investidores anjo, hoje nós já passamos de 30 investidores anjo que já investiram no Kotai Project, tá? Já passamos de 30, já estamos chegando a quase 40 investidores anjo, certo? Se você quiser investir a partir de 10.200 dólares, você vai adquirir ali 340 milhões de Kotai, com apenas 10.200 dólares. Ou seja, o Kotais, o ecossistema se tornando popular, certo? Se tornando ali robusto, transparente, credibilidade, dando lucro, porque nós vamos fazer uma prestação de serviço dentro do ecossistema, ok? Então, esses 10.200 dólares poderão se transformar em 2030 em 170 milhões
de dólares. Exatamente. Batendo 50 centavos, os 10.200 dólares do investidor anjo se torna 170 milhões de dólares. Ok? Mas espera aí. E se você quiser se tornar um bilionário? Olha só, se você quiser se tornar um bilionário, você vai precisar investir a partir de 102 mil dólares. Pessoal, nós só temos uma pessoa que investiu mais de 100 mil dólares, que é o nosso investidor anjo, que ele investiu 1 milhão de dólares nesse projeto. Ele é sócio do Cotai Project, ele é sócio do projeto, tá? Então, se você quiser se tornar um sócio, investindo a partir de 102 mil dólares, ok? Quando o Cotai bater 50 centavos, você terá em mãos um valor de 1,7 bilhão de dólar. Tá me ouvindo? Então, hoje, os seus 102 mil dólares podem comprar 3,4 bilhões de Cotai. 3,4 bilhões, ou seja, 3 bilhões e 400 milhões de Cotai você adquire investindo 102 mil dólares. O Cotai batendo 50 centavos em 2030 ou em 2031, ok? Você vai ter em suas mãos 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Pessoal, mais uma vez eu quero mostrar para os senhores que nada, absolutamente nada é impossível no mercado de criptomoedas, porque é um mercado em expansão. É um mercado em expansão, ok? Lembre-se, pessoal, lembre-se daquilo que eu falei no começo do vídeo. A maioria das pessoas só acreditam ou só dão valor quando já perderam a oportunidade. Meus amigos, muito obrigado por tudo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal, invistam no ICO do Cotai Project. Link aqui na descrição, tá bom? Se você quiser se tornar um investidor anjo, entre em contato comigo no meu e-mail, tá bom? E pessoal, esse ano ainda nós podemos bater o valor necessário e esse ano o ICO pode terminar, tá bom? Então não deixe para a última hora, invista o quanto antes, enquanto é tempo. Senão, em 2030, você vai estar chorando no banho. Muito obrigado por tudo, pessoal. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até mais!